não apenas pela classificação do Vasco, se o Vasco pode, por que a gente não? Né? Mas também porque seria o nosso adversário, né? Um adversário ainda mais factível numa semifinal do que fosse o Botafogo, né? Então, assim, era o caminho mais aberto ainda para a gente. E isso, assim, deixa a gente cucado, claro, né? Foi uma oportunidade que se abriu. O Vasco, um time bem consistente, né? Bem... na verdade, eu diria até assim, não tem nem perto o elenco que a gente tem, em termos de elenco, inclusive, assim, né? O elenco do Vasco é um elenco mal montado. Desculpe. Me desculpe. É um elenco mal montado, né? É um elenco que tem algumas peças valiosas, mas já, né, em idade que não corresponde mais, ou que não consegue entregar o quanto poderia entregar. É um elenco que é cheio de problemas em relação à insegurança, a pagamento. Você tem ali um conjunto de coisas, mas o Vasco chegou. Porra, se o Vasco chega, porque a gente não chega, velho. Esse é o grande ponto, né? E que dói, né? Depois a gente pode até falar mais um pouco disso, mas o sentimento hoje para muita gente foi esse. Para mim, fica também um pouco, e eu me lembro muito de 99, né? Muito mesmo, né? É um pouco um sentimento muito parecido. Aquele jogo contra o Juventude que a gente perde, depois o caminho era um caminho muito bom para as finais e para a final, né? Mas a gente também tem que olhar para frente, né? E aí esse jogo de segunda-feira, com a notícia ontem já não tão boa, com o Caio Jorge jogando, né, e fazendo 2 gols, e agora sendo artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileirão, deve estar aqui no jogo de segunda-feira. O Cruzeiro deve vir completo para jogar contra a gente, o que significa uma parada muito dura, né? E que o Bahia vai precisar mudar a atitude, né? É uma atitude que geralmente ele tem dentro da Fonte Nova, né? Então, eu digo mudar a atitude em relação ao que foi o jogo contra o Fluminense. O Fluminense que jogou de uma maneira muito parecida com o que joga o Cruzeiro, né? Exceto, né, pela parte de não ter precisado jogar em transição, né? O Fluminense geralmente joga em transição, lá no Maracanã não precisou jogar assim, o Bahia não forçou esse tipo de jogo, jogou com a posse, mas faz do jogo físico, né, a sua grande potência, o Cruzeiro. E é também o que faz o Fluminense hoje com o Renato Gaúcho, fazer do jogo físico seu grande poder, né? Então o Bahia vai precisar remediar isso de alguma maneira, né? Na Fonte Nova, normalmente, o Bahia tenta fazer o que faz de melhor, né, para combater isso. Adiantar suas linhas, jogar né, tentar jogar no campo do adversário, mas também na parte de marcação, sobretudo ali, logo depois de perder a bola, faz um perde-pressiona eficiente, né? Vai ter que tentar utilizar isso, vai ter que tentar fazer a saída de bola, forçar a saída de bola. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas num bom dia fica essas duas coisas, né? Me empatizar aqui com as pessoas que estão sofrendo pela passagem do Vasco às semifinais, e também para aqueles que estão olhando para o jogo de segunda-feira, esperançosos e ao mesmo tempo preocupados, né? Ansiosos por ser contra um dos principais times do campeonato. Tá aí, tá aí. Antes de trazer nosso pódio aqui, chegou mais um pix pra gente do Joselito Florencio. Ele colocou aqui, ó. Leiro, dos 8 clubes, o pior desempenho foi do Bahia. Uma vergonha esse treinador. Tá aí a bronca do Joselito, né, reclamando do desempenho do Bahia. Acho que no jogo da volta, de fato, deve ter sido, né? Pelos jogos que eu acompanhei. Acho que o Atlético Mineiro também não foi muito bem, não, viu, Joselito? Talvez o Bahia esteja ali. Eu vi os 2 jogos do Atlético Mineiro, inclusive, tanto a ida quanto a volta. O Atlético Mineiro foi presa fácil pro Cruzeiro, né? Foram 2-0, outro, inclusive, Atlético Mineiro. Assim, isso não é um elogio ao Bahia, tá? Só para deixar claro. Eu só tô dizendo que acho que o Atlético Mineiro esteve ali praticamente em pé de igualdade, né? Ou até pior do que o Bahia, pelo menos no jogo da volta, né? No jogo da ida também, mas acho que somando, porque o Bahia no jogo da ida até fez um jogo relativamente competitivo, né? A gente competiu e venceu o jogo, pelo menos, né? E aí no jogo da volta, de fato, que a gente faz um jogo muito ruim.
Então, acho que na soma dos dois jogos, eu acho que o Atlético Mineiro foi pior. Mas isso não é um testemunho em favor do treinador, nem nada disso, tá? É só uma constatação do que eu penso do futebol. Porque eu vi os dois jogos do Atlético, o Atlético perdeu os dois jogos por 2-0. E, assim, foi horrível, né? A atuação do Atlético foi muito ruim. Perdeu em casa, inclusive, né? É um clássico, isso tem um peso maior também, né? Por ter sido um clássico local, né? Um clássico estadual, o clássico mineiro. Então, acho que isso tem um peso maior. E no jogo da volta do Atlético, o Atlético tinha o Sampaoli, né, como um fator novo. O Sampaoli fez uma formação diferente. O Atlético jogou com 3 zagueiros, né, na partida. O Atlético mudou muito a forma de jogar. Ele jogou com 3 zagueiros, abriu o Guilherme Arana como ala pela esquerda, abriu o Scarpa como ala pelo lado direito, né? Jogou com o Gabriel Menino, enfim, ele mudou um pouco, voltou com o Fausto Vera ali para fazer uma espécie de terceiro zagueiro ali em alguns momentos, né? E mesmo assim o Atlético não correspondeu, foi presa fácil para o Cruzeiro. Com 4 minutos já estava 1-0 para o Cruzeiro, e na volta no segundo tempo, de novo, com 4, 5 minutos, o Cruzeiro já tinha feito 2-0. Então, para mim, né, o pior desempenho foi do Atlético, mas o Bahia estava ali logo depois, né? Entre todas as outras equipes, né? Acho que Botafogo e Vasco fizeram 2 jogos parelhos, foram 2 empates. O Corinthians venceu os 2 jogos, mas eu acho que o Atlético Paranaense foi competitivo nos 2 jogos, minimamente competitivo nos 2 jogos, né? E é um time de Série B nesse momento, então tem ali uma ressalva, né, em relação a isso. O Cruzeiro ganhou os 2 jogos e foi muito bem, evidentemente, né, contrapondo o Atlético Mineiro. E esqueci qual foi o outro confronto, o nosso, né? Acho que não tem mais outro confronto. Corinthians, Atlético, Bahia e Fluminense, Vasco e Botafogo, e o outro confronto foi justamente o Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Então falei de todos os jogos aqui, é isso. Então o Bahia foi o 7º pior time, né? Digamos assim. Nada que obviamente seja bom pra gente, mas na minha análise aí, Joselito, eu só discordo disso, tá? Que eu acho que o pior time foi o Atlético Mineiro. Pódio de hoje. Um abraço pro Mundo do Fio, membro do canal. Bora, Leiro! Agora é foco total no brasileiro. Se Deus quiser ficar entre os 4 primeiros, até lá o Bahia precisa amadurecer a mentalidade de time copeiro também. Jogar para vencer, jogo grande, BBMP, assino embaixo, tô contigo. Medalha de ouro pro Mundo do Fio, tamo junto, tá? Medalha de prata pra dona Araci Serra. Bom dia, Leiro, Teres e toda a nação tricolor, sexta-feira de paz e saúde, beijo no coração, Leiro, obrigado, dona Araci. Medalha de prata pra senhora e medalha de bronze pro membro Matheus Celta. A importância do treinador se manifesta antes do jogo, na gestão e no planejamento. Dentro de campo é mérito dos jogadores, que respondem por 80% do resultado. O técnico tem apenas 20%. Por isso, a declaração de Rogério de que não entendeu a partida faz sentido. O jogo entre Vasco e Botafogo, por exemplo, demonstrou que a vitória é conquistada pelos jogadores. Mais ou menos, viu, Matheus? Eu não concordo tanto com essa porcentagem de 80-20, não, tá? Eu acho que o treinador também, quando ele faz uma boa leitura de jogo e quando ele faz algumas mudanças durante o jogo, ele ganha jogo. Então, eu não concordo muito. Eu acho que o treinador se manifesta assim antes do jogo, na gestão, no planejamento, né, no plano de jogo, nas escolhas táticas, na escolha da escalação. Eu acho que o treinador tem, claro, o peso do pré-jogo para o treinador é muito mais pesado do que para o jogador, né? E claro que quem faz as coisas dentro de campo são os jogadores, mas o treinador, ele tem primeiro que ele tem papel, e segundo que ele tem, evidentemente, a chance de mudar aquilo que ele preparou, né? Se ele fizer uma boa leitura durante o jogo também, ele pode mudar tudo aquilo que ele preparou e pode conseguir, né, um resultado positivo. Então, não concordo muito com essa tirada de culpa, né? Ou pelo menos minimizar a culpa do treinador, não, né? Eu acho que o Rogério Ceni teve um fator importante, sim, na eliminação pro Fluminense. Eu só não acho que tenha sido a única, né? E aí algumas pessoas têm até um pouco de dificuldade de entender o que é dito aqui, né? Sempre tem aí uns 2 ou 3, né? Me marcaram em Twitter, enfim, foram encher o saco também nas redes sociais. Mas como eu disse, né? Eu tenho muita personalidade para poder bancar o que eu falo e não tenho nenhum problema de falar de novo. Velho, é muito simples, né? O fato de eu dizer que a gente teve vários fatores que levaram à eliminação não significa que eu estou isentando o Rogério Ceni. Só que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entendimento, né, de interpretação. E aí, quando eu falo isso, eu falo, Rogério Ceni teve culpa, ponto. Mas tivemos vários fatores que levaram a isso também. E aí as pessoas esquecem tudo que eu falei antes em relação ao Rogério Ceni e só focam no mas, né? E aí, evidentemente, vira uma bola de neve, começa a encher o saco, e fica um hate chato aí e desnecessário. Mas é o ônus e o bônus da internet, né? Eu me apego aos bons, né? E me apego às pessoas que, de alguma maneira, ainda que discordem, o que é natural, eu gosto da discordância, né? De fato, tem um mínimo de educação e capacidade de dialogar e debater com a gente aqui. Mas, enfim, Lula, você concorda com esse comentário da Matheus Celta? Você acha que
que a importância do treinador se manifesta mais antes do jogo, na gestão, no planejamento, e que dentro de campo os jogadores é que decidem, né, que é 80-20 aí, que o técnico tem apenas 20%, e que ele diz que a declaração de Rogério que ele deu no pós-jogo, né, de que não entendeu a partida, faz sentido? Eu discordo. Eu acho que não é por aí. Mas o que é que você acha? Eu discordo do grau de porcentagem. Eu acho que, de fato, primeiro, concordo que há mais responsabilidade dos jogadores em relação a resultados. Não estou falando do Bahia, né? De uma maneira geral mesmo. No futebol, quem determina os resultados é a qualidade dos jogadores, né? Cabe ao técnico organizar, cabe ao técnico definir estratégias, o que é uma percentagem importante também, né? Mas eu não diria que é tão baixa assim, de 20%. Também não. Eu botaria um pouco mais. Num passado já foi menos, né? Mas hoje, no presente, a importância da comissão técnica ela é gigante em relação a resultados também. Então, eu boto ali algo mais próximo ali de 1/3, né? Ou 40%, alguma coisa assim, 1/3. De fato, as decisões de campo elas são preponderantes e por isso também os jogadores têm mais porcentagem, né? Mas há um trabalho feito ali à beira do campo importante ao longo da partida, há decisões a serem tomadas, né? Não só da escalação, né? Há também a questão de conseguir manter o anímico do time alto, né? Tanto no pré-jogo, né? Quanto conseguir se fazer entender ao longo da partida, isso é muito importante. Então, assim, não concordo 100% com o que você coloca, apenas concordo que os jogadores, os atletas, têm de fato um percentual maior, né? Mas você pode botar só a mensagem dele de novo, para não perder nenhum ponto? Eu acho que foi uma mensagem importante. Ele a primeira ou a segunda? Porque são duas, né? A segunda. Né? Aí vem a segunda parte, que é justamente essa. Assim, dizer que ele não entendeu a partida, aí eu discordo muito, velho. Ele entende. Ele não quis dizer para poupar o time, sabe? Eu acho que ele não falou isso, não falou o que ele de fato pensa para poupar o time. Acho, inclusive, assim, ele poderia na coletiva ter dado explicações mais técnicas sobre o que aconteceu. Ele tem essa capacidade de explicar as coisas sem dizer, não sei, não, né? Ele sabe, ele poderia ter colocado. E poderia ter colocado coletivamente, sem queimar jogador individualmente, né? Que eu acho que foi o medo dele. Mas ele sabe que ele... O que foi que ele... Por exemplo, ele falou assim, a gente planejou e treinou de um jeito e executou de outro. Qual foi esse jeito que você planejou para poder fazer? E o que foi que é executado diferente? Ele poderia ter dito. Eu digo aqui, ele certamente planejou a saída de bola regular do Bahia, né? Ele ali, o início do jogo do Bahia, os 30 primeiros minutos, Acevedo colava do lado de Ronaldo para bater um tiro de meta, por exemplo, e o Bahia fazia a jogada apoiada ali de início de jogo, de saída de bola. A partir dos 30 minutos, né, por cansaço, por estresse, por uma série de outras coisas, o Bahia abandonou isso e depois não conseguiu voltar, nem no segundo tempo. E esse eu acho que é um ponto, né? E aí ele não quis falar o motivo. Ele não precisava dizer, por exemplo, que Acevedo fez uma das piores partidas dele com a camisa do Bahia. Mas ele poderia ter dito que foi dessa maneira, que ele treinou ao longo da semana e que ele queria ver executado. Ele também teria que se colocar como problema, né? Por que parou? Por que não voltou para o segundo tempo tentando fazer de novo, né? Então, assim, uma série de coisas, uma série de conjunto de coisas que deveria ter sido endereçados, né? Deveriam ter sido colocados. Mas, primeiro, obrigado, né, pela mensagem. Segundo, no todo, não concordo em 100% com as duas afirmações, não. Beleza, beleza. Mais comentários por aqui. Um abraço para João Felipe. Bahia decepcionante, sempre o mesmo filme e as mesmas desculpas. Ontem o Vasco eliminou o Botafogo, pegaremos o Vasco caso tivéssemos passado. 2 jogos duríssimos, né? O jogo foi bem aberto, inclusive o Botafogo podia ter eliminado o Vasco no tempo normal, bem como o Vasco também poderia ter eliminado o Botafogo no tempo normal, né? E terminou o jogo sendo decidido nos pênaltis, né? E o Léo Jardim, mais uma vez, fazendo a diferença, né? Enfim, ter goleiro deve ser muito bom. Cristiane Farias,
Bom dia, galera. Essa pancada tirou nossa felicidade, viu? Esse Bahia nunca é completa. Nunca é completo, talvez, né? Para chegar em uma semifinal, nem sempre precisa jogar bola. É bola na rede. Temos aí exemplo de Vasco e Corinthians. Eu acho que o Corinthians deu um pouco de sorte também, né? Porque pegou talvez o time mais fraco, né? Assim, eu entendo que, no final das contas, o Corinthians conseguiu exercer a sua superioridade, mas pegou o confronto mais fraco, né? Claro, se impôs, venceu os 2 jogos. Indiscutivelmente se impôs. E no jogo da volta, eu acho que o Atlético Paranaense foi bastante prejudicado pela arbitragem, tá? Na minha opinião. Na minha opinião, foi muito prejudicado pela arbitragem. Não sei se mudaria o curso do jogo, mas eu achei. Mas quais lances a não expulsão, o cartão vermelho em Vitinho, claríssimo, que Vitinho dá uma pisada na trave do jogador. Tá. Esse lance eu concordo. Claríssimo. E o pênalti que não marcaram pro Atlético Paranaense antes se não me engano, na jogada em Viveiros. Um pênalti que não foi marcado, tá? E aí, para mim, óbvio, o lance da mão é inconclusivo. De fato, eu não consegui entender se aquela bola bate dentro ou fora da área. E, para mim, a arbitragem acerta em manter a decisão de campo. Né? Assim, mas o protocolo acerta, mas Diego Pombo Lopes erra ao chamar o árbitro. Não, erra total. E ele fala em sentimento, né? Eu tenho um sentimento que a bola foi fora da área. Não ali é para ele dizer se foi dentro ou fora da área. Se ele não sabe, amigo, é manter. Não chama, não é para chamar o árbitro. Vem aqui dar uma olhada, me ajuda aqui a decidir. Não é função dele. Não tá. O protocolo foi mal seguido, foi mal feito, né? Não está no protocolo do VAR. Mas o árbitro foi bem. O Davi Lacerda, ele chega lá e fala no rádio. A gente não trabalha com sentimento, a gente trabalha com imagem. Se a imagem não é conclusiva, vou manter minha decisão de campo. Apagação muito bem dada. Porque foi ridículo. Exatamente. Né? Enfim, e o gol anulado foi falta do Viveiros, né? Isso aí é indiscutível. Foi falta. Agora, para mim, a expulsão do Vitinho foi claríssima, que era para ser expulso. E esse pênalti que, para mim, se eu não me engano, foi em cima do Viveiros também, né, que não foi marcado, e o VAR sequer chamou também, na minha opinião, era para ter sido marcado. O pênalti eu acho discutível. Eu acho que é passível de marcação, mas como não foi marcado em campo, eu acho que até, inclusive, uma atitude correta do VAR era, por ser inconclusivo, na minha opinião, não chamar a arbitragem. Né? Mas se tivesse marcado em campo, muito provavelmente o VAR poderia confirmar o pênalti. Então, assim, é um lance para mim difícil, concordo. Né? Mas o lance que para mim, pelo menos tinha que ter chamado o árbitro para ver, é o lance da expulsão. Pelo menos chamado o árbitro para ver. Porque tem várias características ali, várias características para a expulsão. Né? A única coisa que poderia ser dosado ali é porque não foi uma entrada de frente, né? Esse é um primeiro ponto, e a intensidade. Mas se você for olhar o lance em câmera na velocidade normal, há uma intensidade, né? E seria possível evitar aquele tipo de lance. Foi uma entrada muito perigosa, né? Desnecessária. Então, eu concordo contigo em relação à expulsão. Agora, eu queria, já que é coisa de concordar e não concordar, também queria falar com você. E aí só rapidamente, duas coisas, tá? Só rapidamente para pontuar rapidinho, esse lance, né, foi com 5 minutos do segundo tempo. O jogo estava 1-0 para a equipe do Corinthians, né? Então, assim, o Atlético poderia exercer um poder de reação, por exemplo, e mudar totalmente o contexto do jogo. Né? O segundo gol do Corinthians sai somente 11 minutos depois desse lance. Né? Então, poderia mudar o rumo do jogo, como também não poderia mudar. Enfim, aí não tem como a gente cravar o que vai acontecer. Mas eu achei que era lance para cartão vermelho claramente, assim, para mim, indiscutível aquele lance do Vitinho. Marvinha, fala o que você queria falar aí. Pois é, mas a outra é em relação aos goleiros aí, né? Primeiro, assim, velho, eu não consigo enxergar em Léo Jardim esse goleiro todo, não. E assim, do mesmo jeito que ele foi bem na cobrança de pênalti, né? Que pegou ali, o pênalti que cedido no primeiro tempo é causado por 2 erros dele. Um por titubear na saída de bola e depois sair extremamente lento numa jogada que não era para sair. E assim, ele faz isso todo jogo. Todo jogo não, mas consistentemente. Ele erra a saída, ele titubeia em saída. Né? Se fosse aqui, estava marcado. Né? Mas, de fato, no Vasco, que toma 800 bolas no gol por jogo, e boa parte dessas bolas são bolas não tão difíceis de defender, ele faz o nome dele. Eu não acho Léo Jardim esse goleiro todo. O outro é só um recado geral, não é para você,
Não é para você. Ele pode não ser na média, mas eu acho ele decisivo pra caramba, Lula. Ele é decisivo. Inclusive na Copa do Brasil. Ele salvou o Vasco contra o Operário na mata-mata e salvou o Vasco contra o Botafogo, na minha opinião. Concordo contigo, porque ele é decisivo pro Vasco, velho. Agora, se tivesse aqui, fizesse o pênalti que ele fez, vamos ver como é que ia ser a coisa, né? Outro ponto, assim, só aí não é para você, né? Aí é para a galera do plantão, né? Que tava falando, por exemplo, de Robert Renan, que fez uma boa partida ontem, né? Entrou, mostrou as qualidades dele, sobretudo em saída de bola, né? Não jogou tanto tempo assim, jogou pouco tempo, mas dá para ver muito claramente que ele tem qualidade, né? Mas muito se falou de Neto, da contratação de Neto, etc. A jogada de Neto. Aí se acontecesse essa jogada com qualquer goleiro do Bahia. Falhou, né? Falhou bizarramente, né? Ali é um misto ali de falha técnica, de arrogância, né? Ele quis ali botar a bola. Confiança. Velho, não, né? Não, e na partida não foi exigido, né? Nada, mas no momento em que tinha ali que performar o mínimo, e era o mínimo ali, que era uma bola muito fácil, uma bola muito fácil. Ele estava inteiro na bola, ele tira até um pouco da bola para dar um tapinha para escanteio. É claro, ele não podia encaixar aquela bola, é um risco grande, tá? Ele encaixar, ele tinha que ter dado uma espalmada, só que assim, ele foi. O gesto ali é um gesto um pouco arrogante, assim, sabe? Eu posso espalmar para cima, mas deixa eu espalmar aqui de ladinho, só para fazer uma coisa mais consciente, e aí deu no que deu. Mas, né, mais um que estava ali na lista, mais um que foi muito chiado pelo Bahia não trazer, a forma como foi, mas não era o goleiro para fazer a diferença. Fez a diferença ontem, por exemplo, com as bolas nos pés em relação com o Botafogo? Não fez, né? Não fez como a gente precisava aqui, por exemplo. Então, assim, muita paciência, a gente precisa olhar muito bem como é que funciona o mercado, como funcionam as coisas, a performance dos atletas, para a gente ter mais certeza do que, de fato, funciona ou não funciona para o Bahia. Eu volto a dizer aqui sobre o goleiro, tá, Bahia. O goleiro Bahia, eu não sei como é que está a performance do João Paulo em relação à saída de bola. O goleiro do Bahia, a gente não tem que estar preocupado com o goleiro embaixo da trave. É importante embaixo da trave, muito. Sobretudo em termos de confiança. Mas o que vai fazer a diferença real para o Bahia é o goleiro que sabe jogar com a bola nos pés. É o goleiro que vai dar confiança para essa saída de bola apoiada. É o goleiro que vai ser capaz do Bahia sair a jogada, trocar a saída de 1-3, né, para 3, né, direto, né, ou 1-2, como quiser ali, dando uma confiança total no goleiro, dá a bola para o goleiro, a gente continua tendo a posse, a gente continua tendo a possibilidade de quebrar uma linha do adversário, né? É o goleiro que vai conseguir jogar a bola no ataque, numa posição favorável aos atacantes, e nossos atacantes não têm tanto mérito assim, mas favorável para eles poderem segurar uma bola, dar uma casquinha de cabeça, tudo o que Ronaldo, o que Marcos Felipe não conseguem fazer, né? Não conseguia, o Marcos Felipe não conseguia, Ronaldo não consegue. A gente tem a esperança de João Paulo poder vir a fazer, mas hoje eu não tenho, de fato, nenhuma informação sobre a performance dele nesse sentido. No Santos, o recorte dele não era de uma equipe que jogava assim, então a gente não tem, apesar da Nájila ter dito para a gente que ela garante que ele não joga bem com a bola nos pés, né? Então, o que vai fazer diferença no Bahia, em termos de goleiro, por exemplo, vai ser em relação à performance com a bola nos pés. A gente vai ter que aliar uma coisa a outra, trazer esse goleiro para o projeto, e não ficar pensando em Léo Jardim, ficar pensando em Neto, né? Tem que ser um goleiro que vá, de fato, trazer essa contribuição extra que o Bahia precisa, né? Não quero tirar o mel, é só uma questão de prioridade, tá? Não quero dizer aqui que ser bom embaixo das traves não seja uma coisa importante. É muito importante. Você não vai trazer um cara que é craque com a bola nos pés e um embaixo das traves, né? Mas você tem que conseguir aliar as duas coisas, tendo como prioridade a bola nos pés.
A gente tem uma discordância grande nesse ponto aí. Eu acho que a bola nos pés é importante. Eu inverto a ordem dos fatores. A bola nos pés é importante pra caramba, mas pra mim a principal função do goleiro é evitar gols. Se o goleiro não toma gol, a gente não perde o jogo. E aí, claro, se o goleiro tem a capacidade de criação, evidentemente, né, e isso é um fator importante para a maneira que o Bahia joga, ótimo. É um fator a mais, é um extra que é importante. Para nossa forma de jogar, é super importante. Eu acho que a gente, claro, o mundo ideal, né, seria achar um goleiro que é bom debaixo das traves e bom com a bola nos pés. Esse é o mundo ideal. Mas se eu pudesse escolher entre o goleiro que é muito bom embaixo das traves e não é tão bom assim com a bola nos pés, sem dúvida nenhuma, eu escolheria esse cara para poder estar com a camisa de goleiro do Bahia. Porque, para mim, a prioridade do goleiro é evitar gols, né? O fator de construção no futebol moderno é importante, taticamente falando, indiscutivelmente. Né? Concordo com você que o mundo ideal é trazer um cara que tenha a mesma capacidade de evitar gols, como também de construir, mas eu não consigo colocar a prioridade na posição de goleiro num cara que sabe jogar com os pés e que talvez seja só um nota 6, nota 7 debaixo da trave, faça o mínimo, sabe? Não enfim, pode ser nota 6, nota 7. Exato. Enfim, exatamente. Deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir que eu tava esperando você falar rapidinho. Basicamente é o que eu tô dizendo. Na minha opinião, eu prefiro um cara que seja nota 9 debaixo das traves, nota 10 debaixo das traves e nota 6 com a bola nos pés, do que o inverso. Um cara nota 7, nota 8 debaixo das traves e nota 10 com a bola nos pés. Entendeu? É a minha opinião. Mas de resto, a gente concorda que no mundo ideal, você ter um goleiro que é bom nas duas coisas seria a meta, né? A meta é essa. Mas se não der para ter as duas coisas, eu prefiro ter um goleiro que seja decisivo. Por exemplo, o Léo Jardim. Eu acho ele um goleiro superestimado, sim. Eu acho que o termo para o Léo Jardim é superestimado. Eu acho ele um goleiro superestimado em alguns momentos. Porém, ele é um goleiro extremamente decisivo. Se não fosse o Léo Jardim, o Vasco estava numa situação muito pior e não é de hoje. É de muito tempo, tá? Mas essa é a minha visão. Decisivo para o Vasco. Claro, Vasco. Evidentemente. Ele está no Vasco, né? Agora, eu tenho minhas dúvidas se ele seria decisivo em outras equipes. Eu tenho dúvidas mesmo. Tenho dúvidas, inclusive, se ele conseguiria manter a titularidade com a mesma consistência, dada a quantidade de falhas que ele tem. Tem muita falha, muito problema, na minha opinião. Agora, assim, que fique claro, eu não... É só em relação às notas, tá? Um 6 debaixo das traves eu jamais traria. Um 7 debaixo das traves jamais traria também. Essa posição é algo que a gente tem que ir mais próximo ideal. Mais próximo ideal. Tá? Eu sempre falo aqui, é o goleiro para o projeto. Né? Esse é o goleiro para o longo prazo, para o médio e longo prazo. O Bahia tem que ser muito certeiro, né? Eu criticava aqui a opção Patrick Sequeira, né? O que a gente já tinha visto do goleiro, não ia fazer, para mim não ia fazer essa diferença, tá? Eu acho que o João Paulo está muito próximo do que você está falando aí, Leiro. O João Paulo que a gente viu jogar, ele é um goleiro com a nota superior a 8 embaixo da trave, um goleiro muito bom embaixo da trave, mesmo, né? Com várias valências bacanas, né? Sai bem do gol, né? Tem reflexo, né? Chega muito inteiro na bola, né? Você defende a bola com força. Quando ele faz uma defesa de bola, por exemplo, a bola não fica pingando ali perto dele, não. Vai lá para a lateral, né? Vai para longe. Isso faz muita diferença, né? Só que a bola dos pés dele, talvez eu não sei qual o nível. Eu não sei, por exemplo, qual a capacidade, a potencialidade do Bahia tem de desenvolver esse jogo dele com a bola nos pés, mas aparentemente é menos do que 6, né? Ou é por ali perto de 6. Então não serve. Para mim, o goleiro do Bahia né, a posição tem que estar próximo do ideal mesmo. De ser bom com a bola nos pés e ser bom embaixo das traves. Minimamente bom com a bola na trave. Eu boto um 8, pelo menos um 8, para poder trazer. Mas a prioridade para mim, assim, na hora que você vai olhar, não posso trazer um goleiro que seja médio com a bola nos pés. Não posso. Tem que ser um goleiro bom com a bola nos pés. No mínimo, ali, um 7,5 para 8 com a bola nos pés. A única questão que eu tenho em relação a isso aí é que esse goleiro hipotético, ou você forma ou você paga caro. E o Bahia não tem nem na base hoje e nem tem dinheiro para pagar caro. Perfeito. Esse é o único problema. Então, se a gente não consegue chegar nesse goleiro hipotético, a gente tem que traçar um meio termo até conseguir chegar nesse goleiro aí hipotético. Perfeito. É isso, mas é isso. O meio termo a gente está agora aí, né? João Paulo, a gente teve Marcos Felipe, meio termo
meio termo sempre vai ter um problema. Na minha opinião, sempre vai ser um problema. Nos momentos de crise, sempre vai ser apontado como um problema. Né? Acho que isso sempre vai acontecer. É complexo, velho. Assim, assim, goleiro a gente tem que ter confiança, tá? O treinador, o time, a torcida tem que ter confiança no goleiro. Esse é o ponto principal. Talvez até por conta disso, Léo Jardim siga titular no Vasco, porque apesar das falhas, como você disse, tem sido um jogador decisivo, a torcida tem confiança nele, certo? Mas e o goleiro perde posição ou perde espaço apenas quando essa confiança é quebrada. Né? Eu vinha dizendo, e reitero aqui, né? O problema do Bahia com o goleiro, até as falhas consecutivas de Ronaldo, não era um problema de urgência, era um problema de necessidade.